I want to share with you tonight Quero compartilhar com vocês hoje à noite my journey from religion to walking with God. a minha jornada a partir da religião para a caminhada com Deus. I can only cover so much in 1 hour. Eu não posso falar demais em apenas uma hora. If you want more, the stories are in the book Escape to Se God vocês quiserem mais dessas histórias, está no livro Fuga para Deus and Empowered Living. e Vida Plena de Poder. These are not a substitute for God's Word. Esses livros não são substitutos para a palavra de Deus. This is the source of all truth. Aqui está a fonte de toda a verdade. This is my experience in learning how to walk in this truth. Os livros são a experiência dele e aqui é como aprender a caminhar com Deus. I pray that from my experience, Eu oro a Deus para que a partir da minha experiência, you can learn in a short period of você time pode aprender num pequeno período de tempo what has taken me 25 years to o que learn. tomou da minha vida 25 anos. I take my thoughts from the book of Revelation, chapter 12, verse 11. Eu tiro meu pensamento do livro de Apocalipse, capítulo 12. It says they overcame by the blood of the Lamb and the word of their E testimony. diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. I was raised by a very devout Roman Catholic mother. Eu cresci num lar católico. She sent me to Catholic grade school for 9 years. E a minha mãe me mandava para a escola católica. Me mandou por 9 anos. In Catholic grade school, you start every day by going to Mass. Na igreja católica você aprende cada dia indo à missa. So I went to Mass 5 days a week. Portanto, eu ia à missa 5 dias por semana. I got Saturday off. Eu tinha o sábado livre. And then I went to Mass on Sunday. Então eu ia à missa domingo. Isn't it interesting? The only day I never went to church was Saturday. Não é interessante que o único dia ao qual eu não ia à igreja é no sábado? When I became a teenager, I was tired of going to church. Quando eu me tornei um adolescente, eu estava cansado de ir à igreja. I didn't like the form and the ceremony. Eu não gostava das cerimônias e das formas. So I would go to a different service than my mother went to. Portanto, eu ia a um culto diferente daquele ao qual minha mãe costumava ir. I would sneak into the back end of the church, Eu me sentava escondido ali no fundo da igreja. grab a church bulletin, Eu pegava um boletim da igreja. and I'd go down to the park and goof off for an hour. Então eu fugia para o parque e ficava lá matando o tempo por 1 hora. And then I'd come home with the proof of my Então Christianity. quando eu voltava para minha casa, eu trazia a prova de que eu estive na igreja, o boletim. When I got married, I wanted nothing to do with religion. Quando eu me casei, então eu não queria saber de coisa alguma de igreja. I wanted to be a rich man. Eu queria ser um homem rico. I wanted to own a lot of possessions. Eu queria ter muitas posses. I want to have a lot of vehicles, Eu queria ter vários carros. a big home. Uma grande casa. I want to be Eu influential. queria ter influência. And I began my pursuit. E eu comecei a minha carreira. In that process, Nesse processo, I went to my dentist. fui ao meu dentista. And he started to share with me E ele começou a compartilhar comigo his religion. a sua religião. At that time, I owned an insurance agency. Naquele tempo eu não frequentava muito, eu não queria saber nada de igreja. I specialized in selling auto, home, health, and life insurance. A minha especialidade era vendas. E eu vendia casas e terrenos. I was in the top 10% of all agents in the United States. Eu era dos 10 primeiros agentes de todos os Estados Unidos de vendas. My dentist graduated from Loma Linda University. O meu dentista, ele era formado, um ex-aluno da Universidade Adventista de Loma Linda. He was a Seventh-day Adventist. Ele era um adventista do 7º dia. I didn't know that. Eu não sabia isso. I sold him his auto insurance. Eu vendia seguros para ele. I sold him his homeowner's insurance. Eu fazia financiamentos para I ele. sold him his business insurance. E eu vendia seguros de negócios para ele. I sold him his health insurance. Eu vendi seguros de saúde. Then one night after work, I went to sell him some life insurance. E quando eu procurei um dia, eu queria vender para ele seguro de vida. I laid out all the plans of life E todos os insurance. planos que eu tinha, eu coloquei à sua frente. And I said, which plan do you want? E eu perguntei, que plano você deseja? He says, I don't want any of those. Eu não quero nenhum desses planos. I said, why not? E por que não? He says, because I think the Lord's going to return before I need that life Porque eu insurance. acredito que Jesus vai voltar antes que eu precise desses seguros. I laughed at him. Eu ri dele. You hear all kinds of excuses when you sell insurance. Você, quando vende seguros, quando você vê todos os tipos de desculpas. I thought the world was going to get better and better. E eu pensava na minha maneira que o mundo fosse melhorar cada vez mais. He says, don't you ever read the Bible? E ele disse para mim, você nunca leu a Bíblia? I said, what's the O Bible? que é a Bíblia? Eu perguntei. I said, I think the Bible's just a bunch of Our Fathers and Hail Marys. Eu pensava que a Bíblia fosse de Pai Nossos e de Aves Marias. And that began a discussion not on life insurance, but life
assurance. E aí começou a discussão não sobre seguro de vida, mas sobre segurança da vida. My dentist says it's getting late. Meu dentista disse, está ficando tarde. He says, why don't you come to my house Wednesday night with your wife at 6 p.m. Por que você não vem às 6 horas na quarta-feira à minha casa? and we'll carry on our discussion. E a gente pode continuar a nossa discussão. I says, I'll see you Wednesday E night. eu disse, eu vejo então quarta-feira à noite. We arrived at 6 p.m. E Wednesday lá night. 6:30 da noite estávamos nós. I came to this back door. Eu entrei pela sua porta de trás. I met his lovely wife Ethel and his 2 children. E eu encontrei sua amorável esposa e suas 2 crianças. And I thought, this guy is weird. E eu pensei, esse camarada é muito estranho. The group that I hung with, É, the group that I hung around with, o grupo que eu trabalhava e que conhecia, when you came to the back door, quando você entra pela porta do fundo, they gave you a beer. eles lhes davam uma cerveja. They gave you some alcohol to drink. Eles davam uma bebida alcoólica para você. At least a Coca-Cola Pelo menos uma or Coca-Cola, a Pepsi ou Cola uma Pepsi, or some chocolate. ou então algum chocolate. Nothing. Nada, I mean, nothing. nada. I thought, this guy is weird. Esse camarada é muito estranho. At this point in my life, I never met a person that didn't drink alcohol. Até esse ponto da minha vida, eu nunca encontrei uma pessoa que não bebesse álcool. He invites me into his living room. E ele me convidou para que eu entrasse e fosse à sua sala. We sit down in the living room, Lá nos sentamos and we talk for about 20 minutes. e conversamos por cerca de 20 minutos. I thought, this guy is different. E eu pensei, esse sujeito é diferente? And then he says, let's go into the dining room. E ele me disse, vamos então agora à sala de jantar. And so we go in the dining room. He says, sit down. E fomos lá então à cozinha e nos sentamos. So I sit down at the table, Sentei-me à mesa and he gets up and he leaves. e ele se levantou. And he comes walking back around the corner, E ele voltou and he's got 4 Bibles under his arm. e ele trouxe debaixo do seu braço 4 Bíblias. I'm going, not even the Pope has 4 Bibles. E eu pensei, mas nem o Papa tem 4 Bíblias. And you can count them. 1, 2, 3, 4. E lá estava ele com 1, 2, 3, 4. He hands me a Bible. Ele me deu uma Bíblia. He says, open it to the book of Daniel. E ele disse, abra no livro de Daniel. I said, what's E eu Daniel? perguntei, o que é Daniel? He says, Daniel's in the Old Testament. E ele disse, Daniel está no Velho Testamento. I said, what's the Old E eu Testament? perguntei, o que é Velho Testamento? He says, you have never read the Bible in your E ele life. perguntou, você nunca leu a Bíblia na sua vida? I said, never. E eu disse, nunca. That became my first Bible study. E esse se tornou o meu primeiro estudo bíblico. This dentist was a knowledgeable expert on the book of Daniel and Revelation. E esse dentista era um estudioso do livro de Daniel e do Apocalipse. I thought this guy was a nut. E eu pensava que esse sujeito era meio maluco. I thought he was a fanatic. E eu pensava que ele era fanático. I looked under the table politely at my watch. Eu olhei polidamente sob a mesa o meu relógio. It was 6:33. E era 6:33. I said, I'll be out here by 7. E eu disse, vou estar fora daqui às 7. We left that night at 11:30 p.m. E aquela noite nós saímos de lá às 11:30 da noite. And I left saying, why didn't my priest tell me any of E eu this? saí dizendo, por que será que o sacerdote ao qual eu estava submetido nunca me falou a esse respeito? He said, why don't you go ask him? E ele disse, por que você não vai lá então e pergunta? I said, I will. E eu lhe respondi, sim, eu vou. I had 3 priest friends. Eu tenho 3 amigos, One I went hunting with. sacerdotes. Another one I went downhill skiing with. Um gostava de caçar. Downhill skiing. O outro... Oh. Now I got it. Oh. Eu pensei que ele estivesse falando do animal que ele gostava de caçar, mas não, o outro gostava de esquiar. We got to bring you to Montana and teach you how to ski. Ele quer me levar para Montana para me ensinar a esquiar. Para eu aprender a esquiar. Tá ótimo. It's a Third- promise? That's a promise. Okay, good. The third one was my drinking buddy. E o outro era o meu colega de bebida. So I went to my drinking priest friend. Porque primeiramente eu fui então ao meu sacerdote que gostava de bebida. I said, Father Bob, why didn't you tell me any of this? Eu disse para ele, o padre, por que você nunca me ensinou esse respeito? He said, who are you studying with? E ele perguntou, com quem você está estudando? I said, Paul and Ethel Connor. Eu disse o nome do sujeito. He said, no. He said, what church are you studying with? Não quero saber o nome dele, eu quero saber a qual igreja ele pertence. Advent something. Uma coisa adventista, uma coisa assim. He said, Seventh-day Adventist? E ele disse, adventista do 7º dia? I said, yes. Eu disse, sim, é. He says, don't you know?
E ele disse, você não sabe. I said, don't I know what? Eu não sei o quê. He says they're fundamentalists. Eles são fundamentalistas. I said, who a whatist? O que é a lista isso? He said, Ele fundamentalist. disse, fundamentalista. I said, whatever is a E fundamentalist? eu perguntei, o que nesse mundo é um fundamentalista? He says a fundamentalist is a person when they read their Bible, Fundamentalista é uma pessoa que quando lê a Bíblia, they follow exactly what it says. eles seguem exatamente o que está escrito. I said, is that so? E eu disse, mas é isso mesmo? I said, well, then what are we? Então o que é que nós somos? He says, we're traditionalists. Nós somos tradicionalistas. I said, what's a E eu traditionalist? perguntei, o que é um tradicionalista? He says a traditionalist interprets the Bible according to the traditions of the Um day. tradicionalista interpreta a Bíblia de acordo com a sua tradição. What did I know? O que é que eu sei? I never read the Bible in my life. E o que é que eu sabia? Eu nunca havia lido a Bíblia na minha vida. I realized that I had been fooled. Será? Agora eu estava descobrindo que eu havia sido enganado? Sal and I started studying with 6 other denominations. Nós começamos a estudar, já estudamos com 6 outras denominações. Every denomination said they followed the Word of God. Cada denominação diz que segue a palavra de Deus. So Sal and I said Portanto, Sally e I dissemos that we will follow the Word of God no matter what it says. que nós vamos seguir a palavra de Deus, não importa o que ela diga. The last church in the world I would want to have joined A última igreja no mundo que eu quero me agrupar would have been the Seventh-day Adventist Church. seria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. I was a beer drinker. Porque eu bebia cerveja, I like my alcohol. eu gostava do álcool, I like my caffeine. eu gostava da minha cafeína. Don't tell me I can't drink a Coke. Agora não me diga que eu não posso beber I cafeína e like Coca-Cola. I like my bacon and pork. Eu gosto do meu bacon, eu gosto de porco. Don't tell this German he can't have any pork. Não me diga que esse alemão aqui não pode comer um pedacinho de porco. I like to go dancing Saturday nights. Ele gosta de dançar desse jeito aí no sábado à noite. Don't tell me I can't Não me dance. diga que eu não posso dançar. The last church I would want to belong to A would be the última Seventh-day igreja Adventist que eu Church. quero pertencer são os adventistas. So I tried to prove it wrong, Portanto, eu tentei provar que ela estava errada. but I couldn't Mas eu não consegui, because God says it there. porque Deus está ali. Because it's the truth. Porque ali está a verdade. And so we became Seventh-day Adventists. Portanto, nós nos tornamos adventistas do sétimo dia. But in that process, Mas nesse processo, that took 1.5 years, que levou 1 ano e meio, every Wednesday night we go to Connor's house. durante algum período nós íamos até a uma casa They would open up the Word. e eles abriam a casa desse dentista e eles abriam a palavra We would study it. e nós a estudávamos. And then Ethel would look at me. Então ele olhou para mim She'd say, when are you and Sally come to church? e ele disse, por que é que você e Sally não vêm à igreja conosco? I'm not coming to church ever again Eu não quero convidá-los com essa frequência para a igreja. until I'm convinced it's the right one. E eu não quero ir para essa igreja até que eu esteja convencido de que é a igreja verdadeira. After 1.5 years, Após 1 ano e meio, I told my wife Sally, falei para minha esposa Sally, I said, when Ethel asked me tonight, quando ele me convidar agora nesta noite, when are you coming to church? por que é que você não vai comigo à igreja? I'm going to tell him, Eu vou lhe dizer, I'm ready to meet the saints. eu já estou pronto para encontrar os santos. I want to meet all these people that are living this. Eu quero encontrar as pessoas que vivem essa palavra. I'm excited. Eu estou empolgado. I want to meet God's saints. Eu quero encontrar os santos de Deus. So we go to the Bible study. Portanto, ele nos deu o estudo bíblico. We finish the Bible study, Terminamos o estudo. and Ethel looks at me. E ela, minha esposa, olhou para She mim. looks right in my eyes. E ela olhou dentro dos meus olhos. She says, Jim, when are you going to come to church? E ele disse, Jim, quando é que nós iremos para a igreja? I said, we're coming this Sabbath. I want to meet the saints. Eu vou nesse sábado porque eu quero me encontrar os santos. And she looked at her husband, E ela olhou para o seu marido and she said, e ela disse, meet the saints? encontrar-se com os santos? She knew something I didn't know. Ela sabia de alguma coisa que eu não She sabia. knew that all the saints weren't saints. Are Ela they? sabia que os santos não eram santos. I didn't know that. Eu não sabia disso. But nevertheless, Mas não importa. I went to church, Eu fui à igreja and I met the saints. e me encontrei com os santos. And I fell in love with the church. E eu me apaixonei pela igreja. I fell in love with God's truth. E eu me apaixonei pela verdade de Deus. And I began to share it from my business. E eu comecei a compartilhar essa verdade nos meus negócios. And as a result of that, E como resultado disso, over a couple years,
Após alguns anos, over a dozen people were baptized into the Appleton Seventh-day Adventist Church mais de 12 pessoas foram batizadas na Igreja Adventista do Sétimo Dia. because we shared our faith. Porque nós começamos a compartilhar a nossa fé. The pastor says, we got to make you an elder. E o pastor disse, eu tenho que transformá-lo num ancião. He says, we got to make you the head elder, Nós temos que transformá-lo no primeiro ancião. so they may be the elder. Para que assim você pode se tornar um ancião na nossa igreja. And then the pastor said, the head elder has to preach on Sabbath. E ele disse, o primeiro ancião tem que pregar no sábado. No, Ah, de jeito nenhum. Não comigo. I'm not preaching. Eu não estou pregando. You preach, I won't go in the pulpit. Você prega, eu não vou pregar. He says, you're going to be in the pulpit on this Sabbath. E ele disse, você vai estar no púlpito neste sábado. That Sabbath, I had my first sermon prepared. E para esse sábado eu já tinha meu primeiro sermão preparado. It was on the book of Revelation. Era sobre o livro de Apocalipse. It was that the overcomers will be in the kingdom. É que aqueles que venceram estarão nos céus. I was going to preach a good theological sermon on being an overcomer. Eu ia pregar um bom sermão teológico sobre aqueles que venceram. My wife and I live about a half an hour from church. Minha esposa e eu morávamos cerca de meia hora da igreja. We get into the car, put our two children in the back end. Pusemos 2 crianças no banco de trás, entramos no carro We put our Bibles right between us. e colocamos a Bíblia entre nós. We're driving to God's denominated church. Estávamos nos dirigindo para a igreja de Deus. I'm going to give my first sermon on being an overcomer. E agora eu vou pregar o meu primeiro sermão sobre os vencedores. We're 5 minutes down the road, E nós estamos 5 minutos na estrada. and my wife says to me, E a minha esposa me disse, honey, I forgot something. querido, eu me esqueci de alguma coisa. You what? Você o quê? She says, honey, I forgot something. Querido, eu me esqueci. Not again. De novo. Can't you ever remember anything? Será que você não vai se lembrar de alguma coisa na vida? And my wife and I got into an argument. E minha esposa e eu começamos uma discussão. And I'm the preacher for Sabbath. E eu era o pregador do sábado. And I'm going to preach on overcoming. E eu ia pregar sobre os que vencem. We drive into the church parking lot. Nós nos dirigimos, chegamos no estacionamento, I get out of the car. saí do carro, I grab my Bible. peguei a minha Bíblia And I see one of my buddies in the parking lot. e eu vi um dos meus amigos no estacionamento. And I say, Happy disse- Sabbath, Mike. E eu disse, Mike, feliz sábado! And my wife is standing there. E minha esposa estava ali. Nonetheless, I go to the pulpit. Fui ao púlpito assim mesmo, I open God's Word. abri a palavra de Deus And I preach a good theological sermon e preguei um bom sermão teológico. that overcomers will be in the kingdom. Que aqueles que vencem estarão no reino. We finish church. Terminamos os trabalhos da igreja, We get back into the car. voltamos ao carro, We start driving home. começamos agora a voltar para casa And you can feel the coldness in the e vehicle. você podia sentir o clima gelado dentro daquele veículo. We ignore our children. Nós ignoramos as crianças. What's wrong? O que é que estava errado? I gave up my beer. Desisti da minha cerveja, I gave up my alcohol. desisti do álcool, I gave up my pork. desisti do porco, abandonei essas coisas. I gave up my caffeine drinks. Abandonei as minhas bebidas com cafeína. I even gave up my chocolate, Eu até me vi livre dos meus chocolates. although I snuck some on the side. Eu, muito embora, eu iria comer um pedacinho quando minha esposa não estivesse vendo. I could tell you who the beast of Revelation is over the ocean on the seven hills. Eu podia falar para vocês sobre a besta que surgiu do mar. I can tell you about the 666. Eu podia lhes falar a respeito dos 666. What's the matter? O que estava I acontecendo? was involved in outreach. Eu estava envolvido com o programa evangelístico. I was a vegan now, Eu- eating my carrots and bananas. Eu agora era vegetariano puro, comia minhas cenouras e minhas bananas. I'm a member of good standing in God's Remnant Church. Eu era um membro de um excelente padrão perante os olhos da igreja. What's the matter with Jim? O que é que estava acontecendo com Jim? Can I define the whole Bible in 3 words? Posso definir para vocês a Bíblia todinha em 3 palavras. From the book of Genesis to the book of Revelation, Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. there is one issue that God is trying to deal with. Tem um assunto que Deus está querendo chegar até nós com ele. Who's in charge? Quem está no controle? When Lucifer wanted to be in charge, Quando Lúcifer quis assumir o controle, all hell broke out in heaven.
Todo o inferno teve início ali no céu. When Adam and Eve wanted to be in charge, Quando Adão e Eva quiseram assumir o controle, you and I inherited their fallen nature. vocês e eu heramos todo esse erro. We've got to go beyond just knowing truth. Herdamos, perdão. We have to go beyond just attending the right church. Nós temos que ir além de simplesmente virmos à igreja como tradição. You can eat all the carrots and bananas you want, but that won't take you in the kingdom. Você pode ser vegetariano do jeito que você quiser, mas essa não é uma porta para o céu. I was man-managed, not God-governed. Eu era um vendedor dos homens, mas não tinha o coração com Deus. I had come so close, Eu havia chegado tão perto, but yet I was so far. mas mesmo assim eu estava tão longe. Is that you? Será que esse é o quadro que pinta você? You know how I would pick a pastor for a church? Você sabe como que eu trataria um pastor na igreja? I wouldn't interview the pastor. Eu não o entrevistaria. If I was your conference president, you know what I'd do? Se eu fosse um sacerdote católico, sabe o que eu faria? I'd interview his wife. Eu entrevistaria a sua esposa. Are you with me? Será que você está me acompanhando? If we could bring down a TV screen a television screen right now, Se eu pudesse trazer aqui uma tela de televisão and we could play out your last week in your home, e eu pudesse passar nessa tela sua última semana, a última semana sua na sua casa. how you behaved with your wife, Como foi o seu comportamento com sua esposa, your husband, seu marido, your children, seus filhos, your classmates, seus colegas de classe. would you want it played here? Será que você gostaria que passasse aqui? Is your life man-managed or God-governed? Quem é que está governando a sua vida? São os homens ou é Deus? I'm a full-blooded German. Eu sou um alemão de sangue puro. No one told me there was a Hitler inside of me. Ninguém me disse que eu tinha um Hitler dentro de mim. And God wants to put a Luther inside of me. Mas Deus queria colocar um Lutero dentro de mim. I had everything else, Eu não tinha absolutamente nada, but a life hid with Christ and God. mas uma vida desejando estar ao lado de Deus. I didn't know this. Eu não sabia disso. So then I came to the biggest fight I ever had with my wife. Então eu cheguei à maior discussão que eu já tive com minha esposa. You want me to tell you about my biggest fight with my wife? Você quer que eu lhes conte a respeito da grande discussão que eu tive com a minha esposa? I was the head elder of the church. Eu era o primeiro ancião da igreja. I would get up in the morning, Eu me levantava pela manhã, spend maybe less than 5 minutes on my knees. eu orava durante 5 minutos, I'd come downstairs, drink a glass of orange juice, eu descia as escadas, bebia um copo de suco, kiss my wife and 2 boys goodbye, eu beijava minha esposa e as 2 crianças, dizendo adeus a eles, and I was at my office before 8 a.m. e eu estava no meu escritório antes das 8. I was a successful businessman. Eu era um homem de negócios bem-sucedido. Lots of clients coming in. Muitos clientes chegavam até mim. I had so many clients come in and I started getting a stress headache about Eu noon. tinha tantos clientes que eu até comecei a ter algum problema de saúde. I didn't have time to eat, Eu não tinha tempo para me alimentar. so I kept seeing clients. Portanto, eu tinha que visitá-los e tinha que recebê-los durante todo o tempo. When 5 o'clock came, Quando chegava às 5 horas da tarde, I was like a coiled up spring. eu era como um caracol. I was all stressed out, Eu estava estressado, nervous, nervoso, headache. com dores de cabeça. I drive home. Eu me dirigi para casa. My wife has been making a lovely meal for me. E a minha esposa estava preparando uma comida deliciosa para mim. One of my favorite meals. A minha comida favorita. She had made some hash brown potatoes for me. Ela havia feito batatas assadas e douradas. I come in and I sit down at the table, Eu vim e me sentei à mesa and my wife sits down. e minha esposa sentou-se ali também. We have a prayer for the food. Nós tivemos uma oração pelo alimento She goes over to the oven and she brings my hash brown potatoes and sits them in front of me. e ela foi até o forno, pegou essas batatas assadas e as colocou à minha frente. They weren't hash brown potatoes. They were sloppy white. Elas não eram batatas douradas, elas eram brancas como a neve. I don't like sloppy white Eu não potatoes. gosto de batatas que não sejam douradas. I blew E eu explodi naquele instante. like a volcano. Eu me tornei um vulcão. And I started shouting. E eu comecei a gritar com ela. And when it was all done, Quando havia terminado essa discussão, I threw my wife
out of the house. Eu tirei minha esposa de dentro de casa. I locked the door. Eu tranquei a porta. I put my kids up in the bedroom where they were crying. Eu coloquei minhas crianças no quarto onde eles estavam And I started chorando, walking. pois eles estavam chorando. I started walking back and forth in the house. E comecei a caminhar para frente e para trás dentro de casa. For 1.5 hours, my wife would come and check the door to see if it was open. Por 1h30, minha esposa vinha até a porta e a experimentava se abria ou não. And finally, I unlocked the door after 1.5 hours. Finalmente, após 1h30, eu destranquei a porta. My wife walks into the back door. A minha esposa entrou então pela porta do fundo. She looks at me in fear. Ela me olhou com medo And I said to my wife, e eu disse a ela: I said, what is missing? o que é que está faltando? What are we missing? O que é que nós perdemos? O que é que nós precisamos? She says, I don't know. E ela disse: não sei. I said, I'm calling my office. E eu disse: estou ligando para o meu escritório. We're going to take 10 days off. Nós vamos tirar 10 dias de férias And we're going to let God talk to us. e vamos deixar com que Deus fale conosco. Is this happening in your home? Será que isso já aconteceu na sua vida, do seu lar? What is going on in your home behind closed O doors? que é que está acontecendo na sua casa, dentro das portas trancadas? The devil had me on a treadmill. Satanás quer tê-los numa esteira com ele. My life was running constantly. A minha esposa estava correndo nessa esteira estática. I couldn't hear God speak to me. E eu poderia ouvir Deus falando I was comigo. too stressed out, Eu estava muito estressado. too busy, Eu estava muito culpado making too much money. e fazendo muito dinheiro. God told me that Satan had a convention. Deus disse que Satanás teve uma convenção. This is all recorded in the book Escape to God if you Isso want. tudo está registrado no livro Fuga para Deus. The convention that Satan had was the largest convention ever. A convenção que Satanás teve foi a maior convenção de todos os tempos. From every corner of the earth came the fallen angels. Dos 4 cantos do mundo vieram anjos caídos. Satan was the keynote speaker. Satanás era o rei que ia o principal pregador daquela noite. In his address he said, E no seu discurso ele afirmou: we can't keep Christians from going to their churches. nós não podemos fazer com que os cristãos não vão à sua igreja. We can't keep them from knowing some truth. Nós não podemos fazer com que eles não conheçam a verdade. We can't keep them from saying their prayers. Nós não podemos evitar que eles façam as suas orações. We can't keep them from eating their carrots and bananas. Nós não podemos evitar que eles tenham seu estilo de vida They are saudável. they are going to do it. Eles estão entrando em processo de dieta, inclusive. But time is the essential ingredient. Mas o ingrediente essencial deles chama-se tempo. For without time, they will never find an intimate, abiding relationship Porque with sem Jesus Christ. tempo eles jamais encontrarão um tempo íntimo para que Deus habite com eles e tenham uma experiência com Jesus. If they gain this, we have no power over them. E se nós ganharmos essas pessoas nesse ponto, não vai haver possibilidade deles terem e obterem poder. Let them believe their doctrines. Vamos fazer com que eles creiam na doutrina Let them- deles. Let them proclaim their truth. Vamos fazer com que eles proclamem a sua verdade. Let them enter into their reform. Vamos fazer com que eles façam uma reforma na sua vida. Let them major in end-time events and prophecies. Vamos falar sobre os eventos grandes por acontecer e as profecias. Just distract them from gaining hold on their God. Mas vamos distraí-los para que eles não tenham a oportunidade de se apegar ao Salvador. For that is where their power is. Porque aí está o poder que eu não quero que eles tenham. The evil angel shouted, how shall we do this? Os anjos maus disseram: como é que nós podemos fazer isso? Keep them busy with the non-essentials of life. Ah, é muito simples. Mantenham-os ocupados com coisas não essenciais na vida. Invent unnumbered schemes to occupy their Invente minds. esquemas inumeráveis para que eles possam ter as suas mentes ocupadas. Divert them to pleasure seeking. Faça com que eles se divirtam com prazeres. Get them involved in materialism. and Envolva-os display. no materialismo, Get them to gain more and more of the world. para que eles possam obter cada vez mais do mundo. Get them to spend, spend, spend. Faça com que eles gastem. Then borrow, borrow, borrow. Emprestem. Have them have 3, 4, 5 credit cards. Façam com que eles possam ter 3, 4, 5 cartões de crédito. Large mortgages. second Financiamentos inumeráveis. mortgages, bank loans on cars and Empréstimos campers. em banco, carros e compras. Get them to have motorhomes and snowmobiles and Dê a cottages. eles motorhomes e outras coisas para sua diversão. Fill their mailboxes with catalogs. Encha as suas caixas de correio com catálogos. Get them to work, work, and work. Façam com que eles trabalhem. Convince them that happiness comes from things. Convença-os de que felicidade é obtida através de coisas. Invi- in-
Influence their husbands to work 6 days a week, 10, 12 hours a day. Influencie o marido dessas mulheres para que eles trabalhem mais de 6 horas por dia. Get them to have 2 jobs. 10 a 14 horas. Faça com que eles tenham 2 trabalhos. Send their wives to work. Mande as suas esposas para o trabalho. Then they'll have no energy for their children or their husbands and wives. Então eles não terão energia nem para os seus trabalhos de casa e nem para os seus filhos. They'll have no energy for their spiritual lives. Eles não terão energia para conseguir uma vida espiritual saudável. Overstimulate their mind. Estimule-os até onde dá a sua mente, Then they cannot hear Jesus whispering to para their que eles não souls. consigam ouvir a voz de Jesus sussurrando ao seu ouvido. Bombard their senses with music, music, music. Bombardeie os seus sentidos com música, música, música. Broadcast news 24 hours a day. Notícias 24 horas por dia. Flood them with newspapers and magazines and catalogs. Encha a mente dessas pessoas com jornais, revistas. Overload them with TV and radio and video. and internet. Sobrecarrega-os com TV, programas, filme, internet. Corrupt their marriages with children, with sensual advertising. Corrompa o seu casamento com propagandas sensuais. Build in them a tolerance for evil. Façam com que eles tenham uma tolerância pelo mal, Until they see evil as only just another até alternative. que eles comecem a perceber o mal como a única alternativa da vida. In their recreation, have them go to excess. Na sua recreação, faça com que eles cheguem ao limite, ao extremo, So that when they return, they are exhausted and disquieted. para que quando eles voltarem da recreação, eles estejam exauridos. Send them to amusement parks instead of the quiet of God's nature. Mande-os a parque de diversões ao invés da quietude com Deus. In their social obligations, have them focus on the trash, trivia, and trouble of the church and the Nas world. suas obrigações sociais, façam com que eles coloquem o foco naquilo que é lixo, naquilo que é trivial, naquelas coisas que venham a tribular a sua mente. Feed them with sensationalism, emotionalism, new and exciting things. Alimente-os com sensacionalismo, emocionalismo e coisas excitantes. Involve them in gossip and small talk. Envolva-os em conversinhas e fofocas. Have them return home with troubled conscience. Faça com que eles voltem para casa com a consciência em um turbilhão. Give everybody a cell phone so it rings and rings and rings. Dê para cada um deles telefones celulares que não parem de tocar. If they avoid these traps, destroy them with their own church. E se eles evitarem essas armadilhas, destruam com atividades erradas na igreja. Give them so many offices and responsibilities and problems that they become consumed. Dê a eles tantas responsabilidades para que eles se consumam nelas. Bring crisis after crisis into their church. Tragam crises após crises para suas igrejas, So that they are kept busy putting out fires. para que eles sejam mantidos ocupados tentando apagar os fogos que acontecem na igreja. Through all this, we will destroy their marriages and we'll destroy their children. Através disso, nós conseguiremos destruir o seu casamento e destruir a sua família. All they'll have is a knowledge of truth. Tudo o que eles precisam é um conhecimento da igreja, da verdade. But they will not have a connection with God. Mas eles não terão uma conexão com Deus. Has that happened to you? Será que isso já aconteceu com você? Is it going on in Brazil? Será que isso está acontecendo no Brasil? It's going on in America. Isso está acontecendo na América. It's going on in Europe. Está acontecendo na Europa. It's going on in Australia. Está acontecendo na Austrália. It's happening in New Zealand. Está acontecendo na Nova It's Zelândia. happening in Romania. E na Romênia. Is it happening here? Será que está acontecendo aqui? That was my life. Essa era a minha vida. It wasn't the hash browns that I got upset at. Não fiquei chateado por causa das batatas que não foram bem douradas. I was under the devil's program. Eu estava no programa de Satanás. The devil had me, not God. Era Deus quem me possuía, era Satanás quem me possuía e não Deus. Yes, I had truth. Sim, eu sabia a verdade. Yes, I had a church. Sim, eu tinha uma igreja. But I was in charge. Mas quem é que estava no comando? I and Christ were one, Eu estava no comando, mas Cristo tem que estar no comando da minha vida. but I was the one. Mas era eu quem comandava. God wants to change that. Deus queria mudar essa situação. He wants it to be I and Christ are one, Será que você quer se tornar um com Cristo? and He is the one. Ele é o que deve se tornar um com você. So God asked me to sell my business. Portanto, Deus pediu para que eu vendesse, para eu me livrasse do meu negócio. Sell your big, beautiful home, Jim. Jim, venda a sua bonita casa, Sell your 5 vehicles. venda os seus 5 veículos.
What on earth did I need 5 vehicles for? Por que nesta vida eu precisaria de 5 veículos? Sell all your toys, Venda todos os seus brinquedos, give up your sports. desista do seu esporte. Yes, I'm talking about sports. Sim, Dennis. estou falando sobre esporte. I Tô know you falando like sobre- your soccer. Eu sei que você gosta do seu I was in futebol. football. Eu gostava do futebol americano. God says, I want to give you me. Eu quero que você se entregue para mim. God says, leave it all. Deixe tudo, You come onto the wilderness, venha para o deserto and I want to teach you how to walk with me like I taught Enoch. e eu quero ensiná-lo como caminhar comigo. I said, you can't do that with me, Lord. Senhor, o senhor não pode fazer isso comigo. I'm just a simple-minded person. Eu sou um camarada muito simples de mente. I don't have much talent. Eu não tenho muito talento. God says, you leave it, I will give you me. Deus disse, você saia e eu vou lhe dar os meios. We sold it all. Nós vendemos tudo. We moved up to the mountains in the wilderness of Montana. Nós nos mudamos para o deserto de um estado chamado Montana. We live 50 miles from power. Vivemos a 70, quase 75 quilômetros da energia We elétrica. have grizzly bears in our front yard. Nós temos ali na frente frutas silvestres na frente de casa. We have buck deer that we can pet. Nós temos alguns veados que nós podemos inclusive acariciá-los. There we simplified our life. Eles tornaram a nossa vida suportável. We then prioritized our life. Nós não priorizamos a nossa vida. And we learned how to cultivate a walk with God. Nós aprendemos a cultivar o nosso companheirismo com Deus. Now, do you have to move to the wilderness? Será que você tem que mudar-se para o deserto? No. Não. You're not saved by moving to the wilderness. Você não é salvo por se mudar para o deserto. You can have a wilderness experience right where you are Mas at. você pode ter uma experiência do deserto exatamente aí onde você está. God is everywhere. Deus está em todo lugar. If you learn how to work with God. Se você aprender como trabalhar com Deus, Let me tell you how I learned to work with God. deixe-me dizer-lhes como eu aprendi a trabalhar com Deus. The first thing that God asked me to study was faith. A primeira coisa que Deus perguntou para que nós estudássemos era sobre a fé. I didn't know what faith was. Eu não sabia o que era fé. I knew what the Sabbath was. Eu sabia o que era sábado. I know what the state of the dead is. Eu sabia qual era o estado dos mortos. I knew who the beast was. Eu sabia quem era a besta. Why didn't anybody tell me how to live by Por que faith? ninguém me falou o que significa viver pela fé? Do you know how to walk by faith? Você sabe como caminhar pela fé? I was head elder. I didn't know how to walk Eu by era o faith. primeiro ancião e não sabia disso. The Bible says the just shall live by faith. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. So I went to the Bible and I opened it up. Portanto, eu fui até a Bíblia e a abri. And Ephesians 2:8 says, E no Efésios 2:8 diz: for by grace are you saved through faith, você é salvo pela graça através da fé. and not of yourself. E isso não vem de você mesmo. It is a gift of God. Esse é um dom de Deus. I said, if this is a gift of God, Se esse é um dom de Deus, why hasn't anybody given it to me? por que ninguém me deu? I didn't know what grace was. Porque eu não sabia o que era graça. It took me 3 years to figure out what grace was. Levou 3 anos para que eu descobrisse o que era graça, o que era fé. It took me 3 years to figure out how to walk by faith. Levou-me 3 anos para que eu aprendesse o que é caminhar pela fé. Do you know how to walk with God by faith? Você sabe o que é caminhar com Deus pela fé? Let me illustrate it to you. Deixe-me ilustrar para você. After I was in my garage one day. Eu estava lá na minha garagem um dia. This is the garage that just burned down. Essa é a mesma garagem que acabou de queimar. I was there sharpening a chainsaw. E eu estava lá nessa garagem. And I got my hands full of gas and oil. E eu estava com a minha mão cheia de gasolina e de óleo. And I wanted to walk into the back of our log home. E eu não queria entrar em casa dessa maneira. And we have a bathroom right in the back door when you walk in. Então havia um banheiro ali pertinho de onde eu estava. So I'm into the bathroom. I turn on the sink. Portanto, eu entrei no banheiro, eu abri a torneira. I start washing my hands, got them all full of soap. E eu estava ali lavando as minhas mãos And I'm standing there com bent sabão. over. E eu estava ali me curvado, estava curvado, lavando as minhas mãos. My lovely wife comes and she stands in the bathroom doorway. Minha querida esposa vem e ela para na porta ali onde eu estava. Now, please, men, listen very carefully. Por favor, homens, prestem bastante atenção. I'm washing my hands. Estou aren't lavando I? as minhas mãos. The water's running. A água está correndo. My hands are full of soap. Minha mão está repleta de sabão. And my lovely wife looks at me E minha querida esposa para ali do meu lado and she says to me, e ela diz a mim: what you doing, o que dear? você está fazendo, querido? Are you with me? Você está me acompanhando? How many men out here have wives that do that to them? Quantos homens estão aqui que Come on, já put your hand aconteceu up alguma you coisa do. assim? How many wives? Yeah, you're with me, right? Vocês estão me acompanhando? How many wives or many husbands? Husbands. Ok, good.
You know what the flesh is saying to me right now? Você sabe o que é que estava acontecendo ali comigo naquele instante? You know what that Hitler inside of me is saying? Sabe o que é que Hitler dentro de mim estava dizendo? That's a stupid question. Que pergunta boba! Can't she see I'm washing Será my que ela não hands? pode perceber que eu estou lavando as minhas mãos? Why does she have to harass me this way? Por que é que ela tem que fazer essa perguntinha para mim? That's the devil speaking to me. Esse é o Satanás falando para mim. Does he say it to you, man? Será que ele diz a mesma coisa para vocês, homens? And he shouts it right in your ear. E ele fala isso diretamente no seu ouvido. Devil saying to me, go ahead, give it to her. E o diabo estava dizendo para mim, vai em frente, ataque mesmo, ataque mesmo. Tell him it's a stupid question. Fala que essa é uma pergunta idiota. Go ahead, give her both barrels. Vai lá e abra o jogo com ela. But God is with me too. Mas Deus também estava comigo. The God we sang about just earlier. O Deus que nós cantamos no início. Nearer, still nearer. He sang, nearer, still Mais nearer. perto quero estar. My God is standing right next to me. Meu Deus estava postado do meu lado. Can I tell you what grace is practically? Posso lhe dizer o que é que estava acontecendo? Grace is God's presence with you in the moment. A graça de Deus está presente com você naquele exato momento. Grace is God standing right by your side, A graça de Deus se coloca do nosso lado. tapping you on the shoulder, Bate no nosso ombro. whispering into your ear, Sussurra ao nosso ouvido. giving you the wisdom and the power to treat your wife like a queen. E lhe dá poder e sabedoria para tratar a sua esposa como uma rainha. That's grace. Isso é graça. He's there for you. E lá está à sua disposição. It's free. É de graça. You don't have to do anything to earn it. Você não precisa fazer coisa alguma para recebê-la. You can be the worst sinner in the world and God will still be there for Você you. pode ser o pior pecador do mundo e Deus ainda está ali ao seu lado para abençoá-lo. You can't earn it. Você pode receber isso. Isaiah 30:21 says, Isaías 30, 21 diz: and thine ears shall hear a word behind thee, e o seu ouvido ouvirá uma voz por trás de ti, saying, this is the way, walk you in it. dizendo: este é o caminho, andai nele. Hebrews 13 says, Hebreus 13 diz: I will never leave thee nor forsake thee. eu jamais irei abandoná-lo. Matthew 28:20 says, Mateus 28, 20 diz: lo, I'm with you always. eu estou com você sempre. My God is with me. Meu Deus está comigo. He doesn't leave me alone to fight the Ele devil. não me deixa sozinho para que eu combata o Satanás. So my God is standing next to me now, Portanto, Deus está colocado ao meu lado agora. and he's whispering in my E Ele ear, está sussurrando ao meu ouvido. nothing audibly, Não de uma forma audível, but into my heart mas and diretamente conscience. ao meu coração. And he's saying to me, Jim, E Ele está dizendo a mim: Jim, treat your wife gently. por favor, trate a sua esposa gentilmente, amoravelmente. How did you men treat your wife this week? Como é que os homens trataram, com vocês homens trataram sua esposa nesta semana? This tells me more about your religion and all the truth you Isso know. me diz muito mais sobre a sua religião do que sobre a verdade que nós podemos conhecer. If we could have a movie camera in your home this week, how did you treat your Se wife? nós tivéssemos uma câmera de vídeo na sua casa, gravando, como é que essa câmera mostraria a situação? Do you only have religion or do you possess God? Você tem religião ou você tem Deus? Because religion doesn't empower you. Porque a religião não lhe dá poder. Religion can only connect you to your A God. religião pode conectá-lo com Deus. Your religion cannot be your God. Mas a religião não pode se tornar o seu Deus. Your religion is to be a tool to connect you to A God. religião deve ser uma ferramenta para conectá-lo com Deus. My God is with me. Meu Deus está comigo. He made me a free moral agent. Ele me fez uma pessoa moral livre. And now he empowers me by his grace. E agora, pela sua graça, Ele me dá poder. And by faith, E pela fé, I can choose to follow my God. eu posso escolher seguir a Deus. I don't have to follow that old Hitler anymore. Eu não posso seguir, não preciso seguir o velho Hitler dentro de mim. I can be a Luther. Eu posso me tornar um Lutero. That's liberty. Eu posso buscar então e ter a liberdade. My God frees me. Deus me livra. He liberates me from myself. Ele me livra de mim mesmo. He liberates me not only from my beer, Ele me livrou da minha cerveja, from my Coca-Cola, da minha Coca-Cola, from my pork, do meu porco, from the improper movies, de filmes impróprios, from pornography, pornografia, from anything that you're addicted to. qualquer coisa que possa estar na nossa vida. My God liberates me. Deus me livra delas. Right now, he's going to liberate me from my temper. Por que será que Ele não vai conseguir me liberar agora do meu temperamento ruim? So now grace,
You are saved by grace through faith. Você é salvo pela graça através da fé. Do you know what faith is? Você sabe o que é fé? Faith is not only a belief in God's word. Fé não é simplesmente uma crença na palavra de Deus. We're told that the devils believe in trouble. Nós somos ensinados que o diabo acredita. Do you know that the devil's the best theologian in the world? Você sabia que Satanás é o melhor teólogo do mundo? The devil knows the truth better than Seventh-day Adventists Ah, know. Satanás conhece a verdade mais do que os adventistas. You are not saved by your theology Você não alone. é salvo pela sua teologia. So faith involves a knowledge of God's word, Portanto, a fé envolve uma análise da palavra de Deus, but it also involves a surrender of your known choices mas to God. também envolve uma sujeição das suas escolhas para Deus. Will I now surrender myself to the lordship of Jesus Será Christ? que eu vou render-me a mim mesmo para o Senhor Jesus Cristo? It involves not only surrender, but it involves dependence. Isso envolve, mais do que todas as coisas, dependência. Will I depend upon my God for the wisdom and the power Eu to dependo do treat, meu Deus pela sabedoria e pelo poder to treat my wife like a para queen? tratar a minha esposa como uma rainha. So faith involves belief in God's word. Portanto, fé envolve crença na palavra de Deus, It involves surrender of my will. a entrega da minha vontade, It involves a dependency upon a power outside of myself. dependência e o poder que vem de Deus sobre mim mesmo. And it's motivated by love, not works or reward. E é motivado por amor e não pelos trabalhos. If my God said to me today, Se o meu Deus disser para mim hoje, Jim Holmberger, when you die, you will not go to heaven. Jim Holmberger, quando você morrer, você não vai para o céu. If my God would say to me, there is no heaven, Se meu Deus disser não há céu, I would still serve my God today. eu I would still serve my God eu today. ainda serviria a Deus hoje. I don't serve my God for a reward. Eu não sirvo a Deus por um prêmio. I serve my God because I love him. Eu o sirvo porque eu o amo. I serve my God because when I hated him and used his name in vain, Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus porque quando eu odiava e eu tomava o seu nome em vão, he laid down his life for me. ele morreu numa cruz, ele entregou sua vida por mim. When I was yet a sinner, Quando eu era ainda um pecador, when I wanted nothing to do with him, quando eu não tinha nada a ver com Deus, my God searched me out. Deus me procurou. He says, I'm not going to let you go, Jim E Holmberger. ele me disse, Jim, eu não vou deixar você ir. I'm going to stay by your side Eu until me you, colocarei do seu lado. until you gain my love. E até que eu consiga ganhar de você o seu amor. That took my God almost 40 years. Isso levou, meu Deus, quase 40 anos. I don't serve my God because I'll go to heaven. Eu não sirvo a Deus porque eu vou para o céu. My motivation is I love my God. Minha motivação é, eu amo meu Deus. So faith involves God's word, Portanto, fé envolve a palavra de Deus, surrender your will, a entrega da sua vontade, dependency upon a power outside of yourself, dependência de Deus, and it's motivated by love. e é motivada pelo amor. Now, have you found faith? Será que você está seguindo a fé? Can you walk with God every day? Será que você consegue caminhar com Deus cada dia? Because he walks with you every day. Porque Ele caminha com você cada dia. So now I'm standing in the bathroom. Portanto, lá estava eu naquele banheiro. By the way, this is the gospel of Jesus Christ. Mas esse é o Evangelho de Jesus Cristo. This is the gospel that saves you from yourself. Esse é o Evangelho que salva você de você mesmo. This is the gospel that empowers you to walk with God like you Esse é o walk with Evangelho que dá forças para que você caminhe com Deus. God. If you cannot live this gospel at home Se você não puder viver esse Evangelho na sua casa, with your wife and your com children, as suas crianças e com sua esposa, all you have is religion. tudo que você tem não passa de religião. Let's go back to the sink. Vamos voltar aos santos. I'm in the bathroom. Perdão, a pia. The waters, what did you say? He's good. I'm washing my hands. Estou lavando minhas mãos. My wife stands in the doorway. Minha esposa está ali na porta. She says, what you doing, dear? E ela diz, o que você está fazendo, querido? The devil whispers in one ear. Satanás sussurra num ouvido. God whispers in the other ear. Deus sussurra no outro ouvido. My faith reaches out to God. A minha fé alcança Deus. And I say, God, E digo, Deus, save me from myself. livra-me de mim mesmo. You know how often I have to be saved? Você sabe quão frequentemente eu tenho que ser salvo dessa How maneira? many times you think I need to be saved every day? Quantos de vocês acreditam que temos que ser salvos a cada dia? I need to be saved every time I open my mouth. Eu preciso ser liberto cada vez que eu abro minha boca. Every time I open my mouth, I need my God.
Cada vez que eu abro minha boca, eu preciso do meu Deus. So I'm saying, God, save me now. Portanto, eu estava dizendo, Deus, salva-me agora. Help me to Livra-me, treat my ajuda-me. wife. Ajude-me a tratar a minha esposa. Help me to treat this woman as she deserves. Ajude-me a tratar essa mulher como ela merece. This woman has given her life for me. Essa mulher deu a sua vida para mim. She serves me daily. Ela me trata carinhosamente. She dotes over me. Ela She dotes over. She pansies me. She Okay. serves me. Ela é gentil comigo, ela me trata além do que ela deveria. So I look up at my wife. Portanto, eu olho para minha esposa. I say, washing my hands, dear. Estou lavando minhas mãos, querida. Just wanted to know how your day was going, dear. Eu só queria saber como estava o seu dia, meu bem. That's the gospel that saves Jim Hohenberger. Esse é o evangelho que salva Jim Hohenberger. Excuse me a second. Dá licença um minuto. Querida Annie. I miss you. You leave her alone. I want you to experience that God. Eu quero que você experimente, tenha essa experiência com Deus. I want you to experience that with God every day. Eu quero que você experimente Deus a cada dia. That is a liberating God. Esse é um Deus que nos liberta. We have mostly been a church of the book of Revelation. Nós sabemos de uma igreja descrita no livro de Apocalipse. And that is good. Isso é muito bom. But I think we've got to go back to the book of Genesis. Mas nós temos que voltar ao livro de Gênesis. I think we've got to start with Genesis 1:1. Temos que começar em Gênesis 1:1. In the beginning, God. No princípio, Deus. He was, Ele era, He is, Ele é, and He's there for you. e Ele está lá hoje para você. May you find Him too. Que você possa encontrá-lo também. Would you kneel with me in prayer? Será que vocês podem se ajoelhar comigo para uma palavra de oração? Father God, Deus, Pai, you are here for each and every one of us. Tu estás aqui para cada um de nós. We've come here to worship you this evening. Nós, nesta noite, viemos aqui para adorá-lo. Your Spirit has been present with us. Teu Espírito tem sido demonstrado aqui entre nós. You have spoken to your people's hearts tonight. Tu tens falado ao coração de cada um de nós esta noite. Lord, all you want from them is their heart. Santo Deus, faze o que Tu precisas fazer em cada coração. You don't want half their heart. Nós sabemos que Tu não queres meio coração. You don't want 2/3 of their heart. Tu não queres 2/3 do coração. You don't want 3/4 of their heart. Tu não queres 3/4 do coração. You want their full heart. Tu queres o coração por completo. Lord, we return our heart to you tonight. Ó Deus, nós voltamos, nós abrimos o nosso coração para Ti esta noite. Speak to us loudly, Father. Fala a nós de forma audível, ó Deus. And may we learn to live by grace through Para que faith. possamos aprender a viver pela graça através da fé. For you are our God, Porque Tu és o nosso Deus. and we want to be your people. E nós queremos ser o Seu povo. We ask this in the saving grace of Jesus Nós pedimos Christ. isso pela graça salvadora de Jesus Cristo. Amen. Amém.